Olá pessoal, Marcelo de Montalvão aqui da Montax Inteligência, uma empresa de inteligência financeira, investigações corporativas, due diligence e compliance. Vocês souberam do último ataque hacker ao Banco Santander, que ocorreu agora em meados de maio de 2024? Esse ataque hacker, segundo o banco, ele afetou as informações acerca dos funcionários do banco, aproximadamente 200 mil funcionários do Banco Santander, na Espanha, que é o país de origem do banco, no Uruguai e no Chile. São dois países da América Latina de língua espanhola, de onde eu deduzo que o hacker ele tinha interesse em dados e informações desse idioma. O que é um ataque hacker? O ataque hacker, na verdade, é um ataque de um cracker, porque no meio corporativo nós denominamos hackers aquelas pessoas, aqueles profissionais de inteligência cibernética, de desenvolvimento de softwares, programas de computadores, cybersecurity, segurança da informação, nós chamamos de hackers. Aqueles indivíduos que utilizam esse conhecimento para o mal, nós costumamos chamar de crackers. Só que, lamentavelmente, a imprensa, a televisão, o cinema, resolveu denominá-los como hackers. Então não adianta, a gente não consegue escapar dessa denominação comum. Então, assim foram as matérias, as reportagens jornalísticas sobre esse fato. Hackers invadiram o sistema informatizado do banco e acessaram dados de funcionários do banco. A gente não tem certeza, as informações são um pouco vagas acerca da exposição de dados dos clientes. Geralmente essas corporações elas não revelam tudo o que aconteceu, elas vão revelando aos poucos, na medida que os jornalistas investigativos e agências de inteligência vão descobrindo a verdade, então as corporações vão lançando notas oficiais. Mas o que seria um ataque hacker? Imagina um castelo medieval. Ele geralmente sofre ataque de hordas ou até mesmo de outros senhores feudais daquela região. Esse ataque, ele geralmente ocorre por meio de pontos vulneráveis daquele castelo. Às vezes é a própria ponte levadiça, às vezes é uma das torres que está com os sentinelas não estão muito atentos, às vezes é um pequeno riacho que corre levando água para dentro desse castelo, ou tubulações de esgoto pelas quais os soldados, os adversários, os inimigos vão poder entrar. Imagina que você tem, por exemplo, a sua casa. Sua casa, antes de você dormir, você verifica se as portas estão fechadas, se as janelas foram lacradas. Você faz os seus testes, você mexe na maçaneta. Um teste excelente para saber se a sua casa é segura, se você convive ou já conviveu com um adolescente, você sabe, quando eles chegam tarde da noite e não tem ninguém em casa, eles esqueceram a chave, eles sempre conseguem entrar na sua casa. Tudo bem, eles têm lá uma razão moral para entrar, eles são donos da casa, eles podem invadir a casa, ninguém vai chamar a polícia para eles. Mas eles conhecem as vulnerabilidades daquela residência. Uma porta que não fecha direito, um muro que pode ser facilmente escalado, uma janela que, se escalar, vai ser facilmente aberta. Então, a gente sugere para as corporações clientes o que nós chamamos de devida diligência cibernética. A devida diligência cibernética nada mais é do que uma série de testes que nós vamos realizar para saber se os sistemas informatizados daquela corporação está protegido. O principal deles é o Penetration Test, que também é chamado Pen Test, que é um teste de penetração, um teste de intrusão. Os nossos hackers vão simular ataques aos sistemas informatizados da corporação.
vão atacar o site da corporação, vão atacar os sistemas informatizados vinculados a esse site, porque na era digital tudo foi digitalizado e, o que é pior, tudo foi transmitido via internet. Hoje em dia, por meio da internet, funcionários e clientes têm acesso ao banco de dados da companhia para realizar algumas tarefas, algumas funções. Então, o hacker, às vezes, ele finge que ele é um cliente, ele simula que ele é um funcionário, por exemplo. Então, ele realiza esses testes de intrusão. É muito comum, por exemplo, a gente sabe que o desenvolvimento de softwares de computador, de programas de computador e até de alguns sites, eles são realizados por meio de códigos. A maioria deles são códigos. Esses códigos, eles obedecem a uma lógica booleana, ou uma lógica matemática. O hacker, ele vai simplesmente verificar onde que o desenvolvedor daquele projeto falhou naquele desenvolvimento, onde ele deixou de obedecer uma lógica, ou onde ele criou uma lógica, um algoritmo, que pode ser alterado, que pode ser violado. Isso ficou muito bem explicado pelo major Jason Larry no livro Soft War. É um livro que fala sobre a possibilidade de os governos mundiais utilizarem o Bitcoin como uma arma de guerra tecnológica, onde a imposição da vontade de um governo pode ser realizada por meio de estruturas da blockchain. Ao invés de utilizar armas, vão utilizar outros elementos de dissuasão. Então, pessoal, o ideal é a corporação realizar uma devida diligência cibernética, realizar testes de intrusão, testes de penetração. Se esse teste vai ser realizado uma vez ao mês, uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, isso depende muito da corporação, de quanto ela está disposta a investir em segurança. Nós aconselhamos pelo menos uma vez ao mês, porque da mesma forma que os sites e os sistemas informatizados das corporações, eles alteram bastante, também alteram bastante as tecnologias utilizadas nesse desenvolvimento e as tecnologias utilizadas pelos hackers para realizar as suas penetrações. A mais comum delas é o sequestro de contas do Instagram, contas do Facebook, contas do Twitter, contas do canal do YouTube, contas do próprio site. Imagina que você tem uma empresa que depende do site para realizar vendas e um hacker, invasor, um criminoso, ele consegue acessar o sistema informatizado da companhia por meio do site, ele sequestra os dados do sistema informatizado ou simplesmente ele sequestra os dados de publicação do site. Ele faz com que o site não seja mais publicado ou no lugar do seu domínio de internet seja publicada uma mensagem ofensiva, uma mensagem caluniadora, difamatória da sua marca. Esse hacker, ele vai exigir uma quantia para liberar a senha, para liberar o código, para permitir que o seu site volte a ficar no ar. E não há garantias de que ele vai fazer isso. A gente está falando de criminosos. Muitos criminosos estão operando de outros países. Então, alguns testes e algumas sugestões vão reduzir a vulnerabilidade. Não existe vulnerabilidade zero. Toda corporação tem suas vulnerabilidades. Algumas têm maiores, outras têm menores vulnerabilidades. É como uma corrente com vários elos. O hacker sempre vai pegar o elo mais fraco da corrente. Algumas ações de violação de dados, elas são praticadas com a ajuda voluntária ou involuntária de pessoas de dentro da companhia. É o que a gente chama também de fraude interna. Eu chamo de involuntária porque muitas vezes o funcionário da companhia ele não tem intenção de prejudicar a companhia. Ele apenas recebe um e-mail malicioso com uma mensagem amigável
pedindo para que ele clique ou realize o download de algum documento, e ele faz inadvertidamente, ele sem querer, involuntariamente, ele baixa um arquivo malicioso, um programa cavalo de Troia, por exemplo, que vai permitir que a pessoa que envia o e-mail acesse dados da companhia. Então fica a dica, pessoal, é sempre bom ouvir a opinião de profissionais de segurança cibernética para realizar uma due diligence cibernética para saber se o seu site, a sua empresa está vulnerável. Gostou da dica, pessoal? Por favor, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Se tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade para fazer algum comentário. Não entrei na parte técnica de desenvolvimento de tecnologias de proteção, nem de sistemas de proteção, antivírus, ou mesmo a própria questão da criação de sites em nuvens, em compartimentação. Essa é uma parte mais técnica que a gente vai deixar para outro vídeo. Um grande abraço, pessoal. Tchau!